em 1983, 4, ano letivo 83, 4, eu fui convidado para o Centro Nacional de Letras, o CNL, em França, que era então dirigido de uma maneira geral, porque também a direção do livro do Ministério da Cultura era o mesmo diretor, por um homem fora de série, que se chamava Jean Gattegnaud. Jean Gattegnaud era um senhor de uma imensa cultura, era um especialista do Lewis Carroll, e era um homem de uma abertura, de uma capacidade de pensamento extraordinário. Eu acho que o trabalho dele com o Jacques Lang foi um trabalho que ainda hoje é fundamental para a história da edição em França. A ideia do preço único do livro, por exemplo, a ideia de subsídio à literatura estrangeira, a ideia de subsídio ao livro de arte, tudo isso foi, as primeiras grandes exposições de literatura, tudo isso foi aquele momento, do começo dos anos 80, do governo Mitterrand, mas com o Jacques Lang e com o Jean Gattegnaud. Realmente foi um momento que ainda hoje é essencial para a literatura e para a edição, que a literatura não existe sem edição. Isso é leitores. Portanto, tudo isso foi importante. E ao mesmo tempo havia aquelas emissões de televisão de grande público, unicamente ligadas à literatura. E quando o Jean Gattegnaud me convidou para eu criar um postozinho minúsculo sobre literatura de língua portuguesa, portanto, compreendendo toda a língua portuguesa, no Centro Nacional des Lettres, foi um momento muito interessante, porque foi o momento em que se criou as primeiras comissões que se decidia dos eventuais subsídios a vários níveis. Subsídios, seja pagar um tradutor, seja emprestar dinheiro para uma tradução, seja pagar a capa de um livro, seja avançar para ser reembolsado mais tarde sobre a venda de um livro, etc. Da literatura estrangeira em França. E tínhamos estabelecido o que se chamava um dicionário do que falta em francês publicado. Foi um momento extraordinário, foi de 83 a 89. Essa comissão existe ainda hoje e continua ainda hoje e é realmente importante. Mas aquilo era o começo, estava tudo muito entusiasta. Confesso que quando eu entrei nessa comissão, fui o primeiro a entrar para a língua portuguesa, e que, ao mesmo tempo, e que dei por isso quem estava comigo na comissão, e ao pensando agora retrospectivamente, fico muito orgulhoso e muito contente de pensar que trabalhámos todos juntos. Naquele tempo era Jean-Michel Desprats, que para o inglês, que é o grande tradutor do Shakespeare na Pléiade, claro, Jacques Dars, que foi depois o diretor da Pléiade para tudo que era Oriente e que falava 16 línguas e que era um personagem extraordinário, e o pai da Françoise Nissen, que estava a criar a Actes Sud e que era tudo para o domínio sueco, escandinavo e tudo mais. Portanto, toda essa gente, e eu, o que era um bocado assim, era muito engraçado. E ali havia discussões, passávamos o dia inteiro a discutir sobre tal ou tal livro, merecia, não merecia. Líamos tudo, líamos as coisas que tinham sido traduzidas em todas as línguas para poder discutir. Havia uma excitação naquela altura. E quem dirigiu primeiro esse grupo foi o Christian Bourgois a um dado momento, mas foi sobretudo o Antoine Vitesse, quer dizer, o grande encenador, diretor do Teatro Chaillot, diretor da Comédie Française, e ele próprio grande tradutor do alemão e do russo. Portanto, era uma personalidade extraordinária para traduzir aquilo e para dirigir aquilo. E depois a Nicole Zand, que dirigia, durante um tempo mais curto, que dirigia a secção dos livros do Monte.
Foi ali um momento entre 83, quando eu entrei, a 90, vamos dizer, muito extraordinário. E o João Gaetanhot teve a ideia, em 86, 87, os anos são sempre letivos para mim, porque os anos para mim começam em setembro e acabam em julho. De uma ideia do que ele chamou Les Belles Étrangères. E a primeira Belles Étrangères que foram organizadas foram comissariadas, organizadas pela Alice Rayard, que era a mulher de Jorge Rayard, que tinha sido, e que ela própria era a leitora oficial de tudo o que era literatura de língua portuguesa na Gallimard. Mas ela era, sobretudo, ligada ao Brasil, muito mais que Portugal, sem dúvida nenhuma. Ligado ao Jorge Amado, ligado a um certo número de coisas do Brasil. E que ela conhecia muito bem o Brasil. E depois, a segunda era Portugal. E era, naquela altura, como eu estava na comissão, o João Gaetanhot disse, dirija isso. E devo dizer que era formidável, mas caiu-me em cima, quer dizer, porque eu naqueles anos 80, eu ainda estava professor no ensino secundário, já estava professor em Paris 8, e mais a minha vida pessoal, mais a tradução, mais a Anne-Marie Métellier. E eu achava que aquilo tudo já não tinha. Eu acho que durante aqueles anos eu dormia 3, 4 horas por noite. Não, porque eu já não me lembro, mas acho que deve ter sido isso, porque não havia possibilidade, nos 24 horas aos quais eu tinha direito, acho que não havia possibilidade para ser mais do que isso. Mas foi muito bom. E éramos vários, e nessa altura, grande colaboração com Portugal. E com o José Afonso Furtado, grande colaboração com Portugal naquela altura. Grande compreensão e amizade, e etc. Grande, formidável colaboração com os diversos escritores portugueses, que foram absolutamente formidáveis naquela altura. Os que eu já conhecia, e sobretudo era novidade dos que eu não conhecia pessoalmente, só conhecia de ter lido. Grande colaboração também com os responsáveis do CNL, os responsáveis do Centre National des Lettres, do Centro Nacional das Letras, que foram formidáveis. Uma pessoa formidável foi Françoise Chaudançon, que de facto foi excepcional. E que acontece ser a irmã do atual diretor da Maison de la Poésie em Paris, mas ela foi excepcional de dar o tempo todo, de estar sempre disponível, de viajar comigo para Portugal, naquela altura. Naquela altura, fizemos com o Chandanha, ao mesmo tempo, como eu entrevistava constantemente os escritores portugueses para isso tudo, fizemos com o Chandanha um primeiro livro que foi publicado na Outremont, sobre Lisboa, que se chama Lisbonne, la nostalgie du futur. O título era a ideia da saudade do futuro do padre António Vieira, mas esse livro, toda a gente colaborou nesse livro, autores importantes portugueses, e o José Augusto de França, que faz a grande introdução sobre o que é Lisboa, que é um texto engraçado, porque é um texto escrito em 87, 88, um texto longamente depois do trabalho que ele tinha feito sobre Lisboa, mas com aquele conhecimento incrível que ele tem de Lisboa. Portanto, tudo isso deu para fazer as Belles Étrangères. Há um catálogo das Belles Étrangères que foi feito naquela altura e vieram 21 autores portugueses. Dos 21 autores portugueses, agora a lista seria fastidiosa de dizer, mas pronto, vou fazer uma lista assim rápida e provavelmente com falhas. O Eduardo Lourenço, o Virgílio Ferreira, a Lídia Jorge, a Sofia de Melbreiner, a Agostina Bessa Luís, o Vasco Graça Moura, o Nuno Judice, o José Saramago, pronto, e desculpem se falta ainda vários. Foi absolutamente extraordinário, porque não era só em Paris.
havia uma distribuição desses autores pela França inteira. Iam a Lyon, iam a Toulouse, iam a Lille, iam a Estrasburgo. Havia naquela altura, tanto em grandes livrarias, por exemplo, a livraria de Kléber em Estrasburgo, ou centros culturais, ou em Bordeaux, a livraria Mollard, mas também havia naquela altura o Carrefour da Literatura em Bordeaux, com literatura portuguesa e do Porto, com a Civiane Sambor. Tudo isso fazia uma espécie espraiava o português, a literatura portuguesa. E os autores foram sensacionais. Não houve nenhum que não fosse profissional, quer dizer, pronto, dizia-se, o senhor vai passar 2 dias a Lyon ou a Marselha, vai falar dos seus livros com gente, e eles, além do mais, toda aquela gente fala português, fala francês, quer dizer, uma coisa que os franceses não davam por isso, quer dizer, toda aquela gente fala francês e era capaz de fazer um discurso em francês. Eu lembro-me do António Mega Freire, que também veio naquela altura, a Clara Ferreira Rocha, que também fez um grande artigo no Expresso sobre isso naquela altura, um imenso artigo no Expresso sobre as belles étrangères, e o clímax foi, evidentemente, aquela fim de tarde na Sorbonne, onde havia 3.000 pessoas, no grande anfiteatro da Sorbonne, e havia à mesa os 21 escritores, havia o Mário Soares, o Jacques Long e a Teresa Gouveia, que era a secretária de Estado da Cultura em Portugal. E 3.000 pessoas que não eram de toda a espécie, de todas as nacionalidades, de professores da Sorbonne, estudantes, alunos, jornalistas, gente que não sabia o que é que se tratava, profundamente. E aqueles 21 homens e mulheres, cada um fazia um discurso, tinham 10 minutos para fazer um discurso. E foram discursos formidáveis. A maioria não eram escritos, eram ali, não é? Com um chico, uma volubilidade absolutamente. Pois eu já agora conto porque foi histórico. Estava toda a gente, os 20 escritores, o presidente, o Mário Soares, os 2 ministros, as 3.000 pessoas, a polícia, a segurança, aquilo tudo, e faltava a Sofia de Mel de Reina. Eu tive a honra, o prazer, tudo o que se quiser, de conhecer a Sofia desde sempre, desde que sou pequenino. Eu, quando era novinho, eu via a Sofia no São Carlos e achava que a Sofia era a mulher mais bonita de Portugal. E provavelmente era, mas provavelmente tinha mais outra coisa. A Sofia era uma luz. Era uma luz distraída, mas era uma luz. E onde é que está a Sofia? E eu tive uma espécie não sei, porque conhecia finalmente bastante bem a Sofia, porque já tinha viajado com a Sofia, já tinha feito falava com a Sofia, não sei, e tive a ideia que a Sofia estava a fazer compras. E com aquela distração habitual da Sofia, não, pronto, não tinha dado pelas horas, não sei o quê. E há uma livraria muito importante perto da Sorbonne que se chama La Compagnie. E eu disse, a Sofia passou ali e entrou. E eu tive essa ideia milagrosa de ir buscá-la. Passei as seguranças todas, fui buscá-la, que levou um bom quarto de hora. E lá estava a Sofia, não é? A fumar, como de costume, assim, com os dedos. Vais-me buscar? E eu disse, venho, acho que estamos todos à sua espera. Ela dizia tu, eu não dizia tu. Então vamos, deu-me o braço e lá vamos nós atravessar todas as seguranças, as barragens, aquilo tudo, e aquela gente toda sentada em cima do palco, e chego eu e a Sofia, e houve ali uma espécie de aclamação geral, a começar pelas pessoas da mesa, a começar pelo Mário Soares, aliás, por toda a gente, e depois a Sofia diz-me assim, pega numa cadeira e senta-te ao lado de mim. E eu não estava previsto estar ali no palco, de maneira nenhuma. De modo algum. Não, senta-te ao lado de mim. E, portanto,
eu peguei numa cadeira e sentei-me ao lado de mim e assistia tudo do palco e de ver aquelas pessoas. Foi um momento extraordinário e pouco depois começou-se a ver todos os frutos que aquilo trouxe. Em particular, editoras que nunca tinham pensado que houvesse literatura portuguesa. Claro, a Gallimard já sabia, que claro que este e aquele outro, mas houve assim gente que pegou na poesia para edições fora de Paris, edições de boas editoras de França que não fosse parisiense, depois o Albin Michel, até a Grasset começou a dizer que queria um autor português, que foi muito mais tarde, que foi o José Luís Peixoto, mas muito mais tarde. Mas outros vinham ter connosco e diziam então, e souberam que a gente estava no Centro Nacional de Letras, que havia subsídio possível. Pronto, houve ali um verdadeiro movimento, até Actes do Sud, que naquela altura publicou a Fanny Auen, da Agostina, mesmo se depois a Agostina, nós comprámos os direitos da Agostina e tudo o resto foi publicado na Metelier, mas a Fanny Auen e nós recomprámos a Sibila à Gallimard. Mas foi fundamental. E como era 88, era no outono de 88, era o centenário da morte de Pessoa. A Avignon tinha reservado 2 noites para uma representação excepcional que se chamava A Morte do Príncipe, com o Luís Miguel Sintra e a Maria de Medeiros, em francês e em português. E se existe um filme que a Maria de Medeiros fez disso. E eu, naquela altura, estava a coordenar uma coisa em Avignon, ligada às poesias e à Pessoa, e ao André Valter e aquelas coisas todas ligadas à poesia e à Pessoa, e portanto isso também ajudou. E houve 88 foi assim um ano chave, porque foi o ano que saiu o Fausto, o Fausto, tragédia subjetiva, o ano que se começou a pensar na edição francesa, em que saiu no fim do ano a edição francesa do Fausto. Pronto, foi ali um momento chave para a literatura portuguesa em França. Acho que atualmente a coisa entrou, a gente pensou que podia entrar num hábito regular de literatura portuguesa em França. Acho que continua a ser uma batalha. Acho que ainda hoje é uma batalha. E não depende só dos franceses, depende também dos portugueses, depende também do que é que os portugueses, o que é que a língua portuguesa, portugueses, timorenses, macaneenses, goenses, que escrevam em português, angolanos, moçambicanos, brasileiros, o que é que eles propõem. O que é que eles propõem também, não é? É evidente. Mas continua a ser. Eu dou por isso às vezes com os jornalistas. Por exemplo, tudo bem, veio o Walter Ugumem, publica já 2 livros do Walter Ugumem, teve um certo sucesso, relativo, como sempre, mas teve um certo sucesso. E foi muito convidado a participar ao Nuit de la Correspondance em Manosque, convidado a participar em coisas em Lyon importantes, e convidado em livrarias fora de Paris, e a Lídia Jorge é constantemente, regularmente convidada à Ombre Blanche em Toulouse, etc. Bom, cada vez que sai um livro novo, e que se tem que convencer os jornalistas para escreverem qualquer coisa sobre o livro, quer dizer, para publicarem qualquer coisa, porque não serem citados na televisão, que agora já não é como antes, onde havia aquelas emissões extraordinárias do Bernard Pivot, que toda a gente escutava, mesmo pessoas que não liam escutavam. Agora, a La Grande Librairie, há 2 ou 3 momentos. É difícil, continua a ser uma batalha, e acho que a gente jovem devia batalhar mais e devia ser mais proselita. Sim, a literatura portuguesa tem qualquer coisa para dizer, tanto de Portugal como de outros que têm qualquer coisa para dizer, diferente. E vamos para a frente. Devo dizer já agora que em junho
de 28 de junho a 1 de julho, agora de 2018, em Toulouse, vai haver a Maratona das Palavras, le Marathon des Mots. E o Marathon des Mots é uma coisa muito extraordinária. São dezenas de atores e atrizes que pegam em livros e que vão dizer capítulos ou poemas ou resumos de livros em vários pontos da cidade, mas pode ser em sítios os mais diversos. Pode ser à beira do rio, à beira da Garonne, à porta de uma igreja, um pátio bonito de um palacete, mas também um prédio banalíssimo numa rua qualquer, e portanto há uma lista e a maratona consiste no público de ter aquela lista e de correr por todo o lado para ouvir. E os autores são convidados, é tudo sobre literatura contemporânea. Os autores são convidados e estão em pontos que estão pré-determinados, pré-organizados, e o público pode ir fazer perguntas aos autores. Então, porquê que escreveu isso? Porquê que é isso? E não sei o quê. E desta vez temos 3 línguas portuguesas. O Agualusa, a Lídia Jorge e o Walter Ugumem. E o Miyakoto também estava convidado, mas o Miyakoto não pode vir, portanto será uma outra vez o Miyakoto. E mais uma vez, avança-se, é mais uma lançazinha em África, nesta África francesa difícil de conquistar. E é curioso, porque a França é o país onde se traduz muito. Por exemplo, se eu faço uma comparação com a Inglaterra, onde se traduz tão pouco em relação à história do mundo, então na América do Norte, nem falar, traduz pouquíssimo. A França traduz muito e traduz quase tudo, traduz literatura do mundo inteiro, como aliás se vê em filmes do mundo inteiro. A França é um país muito privilegiado para isso, felizmente. Mas, ao mesmo tempo, mesmo assim, precisamente há muita escolha. E como convencer que, sei lá, tal livro da Lídia Jorge ou tal livro do Peixoto ou da Dulce, ou é melhor do que tem que ler em vez de um livro japonês que acaba de sair, de um livro da África do Sul que saiu, ou de um livro finlandês que também saiu. Quer dizer, é uma batalha, mas que se tem que levar, claro, do lado francês, do lado dos editores franceses, do lado também da curiosidade da parte dos jornalistas, das mídias, seja ela quais for, dos bibliotecários, dos centros culturais, mas também do lado português. É preciso que o lado português se diga, vale a pena fazer isso. Façamos com antemão, fazemos de antemão, colaboremos, porque é toda a vantagem para Portugal. Para Portugal, para Angola, para Moçambique, mas é toda a vantagem. Quem tem mais vantagem são eles. Porque, não, igual, a vantagem para o público francês de conhecer e de abrir o espírito, e a vantagem para o lado português de dar a conhecer um certo número de coisas, mas depois de suscitar curiosidade para que se vá lá, além do sol, do vinho e do bacalhau. Quer dizer, e isso é um diálogo que se tem que manter. Eu penso que é uma coisa de altos e baixos. Quando foi da grande exposição que se fez o ano passado, não há 2 anos já, do Amadeu Sousa Cardoso no Grand Palais, e que eu acho que se devia, mais uma vez, falar do Amadeu de Sousa Cardoso quando se fala do mundo de Montparnasse dos anos antes da Primeira Guerra Mundial, e que muito recentemente nos Estados Unidos tive a ocasião de falar disso por causa do Armory Show de 1913 em Nova York, que deu ao qual o Amadeu de Sousa Cardoso
participou e que, aliás, vendeu tudo naquela altura em Nova Iorque. Depois nunca mais falou disso. Não é? E depois, e no entanto, alguns portugueses vieram e instalaram-se em França durante um tempo, lá o Eduardo Viana e das outras. Mas há também a descrição dos portugueses, que são muito discretos, que não dizem que, exceto alguns que não dizem que estou eu a falar, não sei o quê. Eu sei que agora vai haver um colóquio em outubro sobre os portugueses, os artistas portugueses em Paris. E quando eu falo de artistas, principalmente são pintores ou escultores portugueses em Paris. Houve vários, houve sempre, porque sempre vieram, quer dizer, porque achavam que Paris era o centro do mundo, que Paris tinha que aprender em Paris. Houve alguns que foram alunos em Paris, que estudaram em Paris, que foram às Belas Artes em Paris. Tiveram ou não influências francesas, isto é outra história. Quando o Columbano esteve a Paris, não levou o impressionismo para Portugal, mas, por exemplo, fez outra coisa, ou pensou noutra coisa. Não tinha que o levar, aliás, cada um faz as suas escolhas. Mas é verdade que é assim. O Amadeu podia ter iniciado uma escola de vanguardas portuguesas que sim e não, depois ficou esquecido lá no Porto, lá no Norte, na Amarante, ou então na casa da esposa, da viúva. Quando a Vieira vem para Paris em 28, não é? E que começa finalmente a trabalhar em França, a pensar em França, a trabalhar em França, com a visão que é totalmente dela, que não é francesa, que eu acho que há muita coisa de Lisboa na visão da Vieira, os quadradinhos, a maneira a calçada portuguesa, os quadradinhos pretos e brancos, as ruas, o empilhamento das casas de que fala a pessoa no livro do Desassossego, aparece na Vieira, além das bibliotecas e além de um certo número de outras coisas. Mas, de facto, de repente, os franceses assimilaram na École de Paris, como se ela não fosse profundamente portuguesa, não é? O que ela sempre foi até o fim da vida. E no fundo, ela era profundamente portuguesa. Embora tenha vivido no Brasil, tenha tido aquelas visões de tanta coisa, ter imensa cultura da história da pintura ocidental e mesmo oriental, ela tinha uma vasta cultura, era uma grande leitora, além disso, portanto muita coisa era assimilada também com outras, pela poesia, não é por acaso ela ilustrou os livros dos René Char, de grandes poetas franceses do século XX, tudo isso havia uma correspondência, mas no fundo era profundamente portuguesa. Eu acho que havia qualquer coisa da identidade portuguesa que ficava dentro da Vieira de uma maneira importante. Até da maneira como ela tinha de escolher falar em português. Com quem é que ela escolhia falar em português? Porque é que falava em português? As coisas práticas falavam-se em francês, com o Guy Willen, com não sei quem. Né? Coisas muito pessoais falavam-se em português com as pessoas com quem ela podia falar em português. Quando eu ia tomar chá à casa da Vieira, às quintas-feiras, estava sempre gente lá. Claro, havia os regulares, o carregaleiro, gente, mas havia de vez em quando os esporádicos. O da Costa, por exemplo, que a dado momento morou em Paris, e depois que eu conhecia da maneira, fui à casa dele, mostrou-me outras coisas em casa dele, e depois ele casou-se aqui, a esposa, a viúva, continuou muito ativa, muito bem, e que se podia, aliás, podia-se fazer qualquer coisa sobre ele, sobre o trabalho dele, que era interessante, o trabalho ligado à maneira dele ver o mundo, da ligação, desligação com o surrealismo, tudo aquilo era interessante com o da Costa. Lembro-me do Escada, numa estadia muito breve, e desenhos do Escada.
lamento não ter comprado coisas naquela altura, mas acho que não tinha muito dinheiro, nem eu próprio naquela altura. Lembro-me, claro, do carregaleiro no Vinho, que tinha escolhido morar, alugar um quarto, ou não era um quarto, era um T0, num prédio célebre, porque era no prédio, que aliás era era um começo, era um hotel particular, um palacete que depois se tornou prédio, onde o Picasso tinha pintado a Guernica, na Rue des Grands Augustins. Estou-lhe a falar há 50 anos. E o carregaleiro, que sofria da comparação com a Vieira, ao mesmo tempo tinha uma admiração profunda pela Vieira, ao mesmo tempo ia à casa da Vieira e ao mesmo tempo diziam que ele era uma Vieira B. Ao passo que o que eu acho mais extraordinário no carregaleiro, naqueles anos, era, de facto, que é um azulejista extraordinário. E que as técnicas do azulejo são técnicas complexas, e ele sabe a coisa da cerâmica e do azulejo de uma maneira muito a sério, não é? A Vieira adorava azulejo e construía aquelas mesas que construía com azulejo que ela recuperava de parte e de outra, e que depois, pronto, eu vou... Permite-me contar uma história. Naqueles anos 70, 80, por exemplo, as pessoas tiravam muito poucas fotografias. Tirar as fotografias é preciso ter uma máquina, é preciso ter luz, é preciso não sei o quê. E depois era mal criado. Quer dizer, as pessoas não iam à casa das pessoas e diziam como agora, deixa-me lá tirar uma fotografia. As pessoas que se conheciam, que eram amigos, não se tiravam fotografias. Mas eu lembro-me de ir à casa da Vieira no campo, a casa de Yèvre, a casa lá no sul de Paris, e essas mesas que a Vieira construía com certos azulejos, segundo uma fórmula muito particular, e as únicas fotografias que eu tenho com ela, que eu me lembro em todo caso, são porque se fotografava à mesa, não era nós que o Arpad fotografava à mesa, e nós estávamos à mesa, portanto, aparecíamos porque estávamos à mesa, não é? E pronto. Claro, e depois havia a curiosidade da Vieira. Eu lembro-me, a um dado momento, não sei porque já não sei por que razões, falou-se da nova, uma approche, uma abordagem da linguística, estou a falar há muitos anos 80, não sei, e ela disse, bom, traz-me lá uns livrinhos sobre isso para eu perceber como é, não sei o quê. E eu tinha ido à procura de livrinhos de iniciação à linguística, à semiótica, e estavam na moda nesses anos barthianos e Lévi-Strauss, e portanto havia uma espécie de curiosidade engraçada. Depois, talvez para a Vieira, eu já tinha escrito um texto sobre isso que foi publicado, sobre os últimos quadros da Vieira, que eu tive. Acontece que eu via pintar os últimos quadros e era muito extraordinário. A casa tinha uma primeira parte que dava para a rua e tinha um jardim e tinha uma segunda parte que era o ateliê da Vieira. Porque o ateliê do Arpad era do outro lado da rua. A Vieira era na rue de l'Abbé Carton e o ateliê do Arpad era na rue Jonquière. Portanto, uma rua paralela, mas mais longe, era um andar com um sótão grande, aberto como um duplex, mas o ateliê da Vieira era do outro lado do jardim. O jardim que tinha uns azulejos, umas pedras, umas imagens muito particulares, umas plantas plantadas de uma certa maneira, as flores de vez em quando. E do outro lado havia aquele ateliê onde havia os giradiscos da Vieira, porque ela ouvia muita música, onde havia uma cômoda com várias gavetas, onde ela tinha um certo número de coisas, onde havia uma secretária para escrever, e onde havia os cavaletes para ela sentar. E ela pintava muito sentada e muito baixinha, ficava muito baixinha em relação ao quadro. Muitas vezes era assim. Lembro-me de perguntar, não lhe dói o braço. E ela disse, quando dói muito, levanto-me. Quando dói muito, levanto e pinto assim. Mas muita coisa gostava de ver, às vezes gostava de ver as coisas assim.
E eu lembro-me dos últimos quadros em que ela tinha posto cor e com uma espátula arrancava a cor, retirava a cor. Claro que a cor ficava lá atrás, ficava subtilmente, como risquinhos, como uma existência subterrânea da cor. E retirava muita coisa da cor. Existe um quadro que foi comprado pelo Museu de Dijon, desses últimos que ela pintou, que é quase branco. Quer dizer, nunca é branco, mas quando se olha para o quadro, dá uma impressão de ser muito claro, de ser muito branco, e na realidade há montes de pequeninas cores atrás. O contrário do Soulage. O Soulage põe tudo de preto e deixa aparecer bocados de amarelo, de vermelho que aparecem. Ali é tudo branco e deixa aparecer as cores. E a Vieira era uma espécie de centro de atração de artistas que vinham a Paris, de lá, desde muito novinhos, que não tiveram grande... que hoje existem ainda e que pintam tudo, como sei lá, como Pedro Avelar e outros que estavam ali à volta da Vieira, mas o Carraleiro, evidentemente, mas Lourdes de Castro, que eu vi, que eu conheci nos tais chás em casa da Vieira. Penso que ela ficava em casa da Vieira quando vinha, e ficava longamente, e falavam muito, e conversavam, tinham coisas para dizer, mas eu também assistia àqueles chás, aqueles momentos em que o Arpad descia à escada em caracol e aparecia para perguntar se precisavam dele ou se não precisavam dele, e várias outras coisas, fazia comentários tão engraçados, e falava, e o Arpad descia, e de vez em quando voltava lá para cima, aparecia com aqueles cabelos extraordinários do Arpad, não é? Que mesmo com idade ainda aparecia bocados de cabelos vermelhos, como se... Quando, às vezes, no jardinzinho, no quintal, ele aparecia na luz, parecia que pegava fogo, que a cabeça do Arpad tinha pegado fogo. A junção, a conversa, a intimidade, no sentido profundo do termo, entre o Arpad e a Vieira era muito visível, muito forte. Como se falavam, como olhavam, como se compreendiam, era muito, muito particular. E a Lourdes, é engraçado, porque a Lourdes, a primeira vez que eu vi coisas da Lourdes foi depois. Acho que foi em Lisboa que vi coisas da Lourdes, mas lembro-me da Lourdes mostrar fotografias de coisas que ela queria fazer. A mostrar à Vieira fotografias de coisas que ela queria fazer, depois vi as coisas da Lourdes, claro, que eu acho muito originais, e acho que a Lourdes de Castro é uma grande artista, e acho que se devia fazer mais coisas à volta dela. Acho que havia jovens artistas que vinham e que queriam estar com a Vieira, um bocado como sentir-se ali junto da Vieira, era sentir-se fluxos ou boas ondas, não é? E vinham, iam e vinham do mundo artístico. Era muito difícil fazer, durante os anos de grande atividade, 70, 80, 90, fazer boas exposições em sítios muito óbvios, quer dizer, não em sítios recuados, não em sítios confidenciais, de artistas portugueses, exceto a Vieira. Mas a Vieira tinha todos os meios possíveis e imaginários, e tinha a Galeria Jean Boucher para ela, portanto, tudo isso. Mas, e fez-se uma retrospectiva da Vieira no Grand Palais, e fez-se várias coisas que se fizeram muito públicas. Acho que havia também artistas franceses bastantes que estavam à volta da Vieira. O Bazin e aquela gente toda iam ver a Vieira, conheciam a Vieira, tinham relações com a Vieira e com a Arpad. A primeiro, talvez, agora tem que se encontrar a data exata, e isso eu não consigo encontrar. No outro dia quis encontrar, mas eu penso que aqui na Gulbenkian deve haver o catálogo e deve-se encontrar a data exata da exposição do Pedro Calapés e do Rui Sanches aqui na Capela da Salpêtrière. Foi
foi um grande momento, porque a capela da Salpêtrière é uma capela com uma planta muito original. Ao mesmo tempo um quadrado, uma cruz quadrada, uma cruz num quadrado e ao mesmo tempo octogonal. É uma planta muito original. E a planta e a igreja é do Levaux. Levaux é o arquiteto de Versailles, da primeira parte, da parte do começo de Versailles, da parte central de Versailles. E de vários palacetes em Paris, mas... E a capela da Salpêtrière é a capela no meio daquele imenso hospital tão complicado, onde toda a gente foi ou ensinou, pronto, onde coisas mundialmente célebres, como o Charcot, que quando foi professor ou mestre do Freud, e que o Freud vinha à Salpêtrière, e há muita coisa sobre a loucura na Salpêtrière. E a capela é muito extraordinária, está meio vazia, não tinha quase nada. E com a Isabel Villanova tínhamos conseguido convencer de fazer ali uma exposição. E o Pedro Calapés e o Rui Sanches tinham imaginado o verdadeiro trabalho de instalação, de escultura e de instalação dentro da capela, em função da capela. Havia uma forma de tijolo extraordinária do Pedro Calapés, havia formas particulares do Rui Sanches que estavam como falsos altares ou pendentes. E foi formidável, porque as pessoas iam também pela curiosidade de ver a capela, que pouca gente conhecia, ao qual pouca gente tinha acesso, até a capela estava muito fechada. E aí foi um momento importante, de que, aliás, o Rui Sanches falou aqui recentemente, e acho pena que depois não tivesse dado aso a uma longa continuação. Eu sei que o Chaves vai fazer uma galeria parisiense, a Galeria Mendes, fez uma exposição já do Chaves aqui o ano passado, mas acho que se poderia ter continuado. Acho que, em particular, artistas, no sentido largo do termo, meio pintores, meio escultores, meio instaladores portugueses, são muito originais e que deviam ter mais acesso a uma visão internacional. O Julião Sarmento fez duas outras coisas em França, mas muito pouca coisa para falar dessa mesma geração. Mas há, mais recente agora, há as galerias, evidentemente, e as galerias apresentam coisas. São importantes para difundir, para divulgar uma obra, são importantes para vender a obra. Portanto, a obra fica vendida a franceses, que depois dizem: eu tenho este artista português, não sei o quê. Mas, na realidade, uma maior visibilidade era mais um espaço de exposição temporária mais pública. Não necessariamente em Paris, podia ser noutros sítios, e há noutros sítios às vezes, grandes espaços para a arte contemporânea em Lille, em Toulouse, em Lyon, eu não vejo o mundo francês sempre ligado a Paris. Acho que se tem que desenvolver e ao mesmo tempo ligar a Paris, porque é daí que partem um certo número de notícias, porque os jornais ditos nacionais são parisenses na realidade, mas tudo o resto é importante à volta. E, por exemplo, a imprensa regional é muito lida, muito lida. O jornal Sud-Ouest, ou o jornal ou La Provence, etc., são lidos por toda a gente, localmente. E, portanto, a Dépêche du Midi, que é lida por todo o sudoeste francês e à volta de Toulouse, e que são ligados a universidades e que são ligados a coisas que se podem fazer. Penso que se deveria utilizar também o canal do cinema. O cinema português em França fez um verdadeiro caminho, a partir principalmente de Manuel de Oliveira, mas o sucesso, a importância de Manuel de Oliveira junto da cinefilia francesa é importante.
No outro dia estava a falar com o Daniel Arsan. Daniel Arsan foi o diretor de literatura nas edições Fênix durante anos e anos. E que dirigiu muita coisa e que publicou muita coisa. E no meio do jantar diz-me assim, tu sabes, eu ao ver o Val Abrão foi uma revelação para mim. E fui a Portugal de propósito, unicamente mudei um certo número de visões que tinha, porque tinha visto o Val Abrão do Manuel de Oliveira. E depois quis ler toda a Agostina Bessa Luís em função de saber que ela tinha colaborado, ou que o Manuel tinha servido vários livros da Agostina. E acho que e agora, ainda hoje, há o Miguel Gomes, o João Pedro Rodrigues, têm uma visibilidade em sítios fundamentais. O Festival de Cannes, o Centre Pompidou em Paris, circuitos cinematográficos tradicionais para toda a França, Miguel Gomes, por exemplo, e o João Pedro Rodrigues, são vendidos em DVD, as pessoas sabem que existe, o Pedro Costa também, existe uma cinematografia portuguesa que criou uma cinefilia em França, em todo caso um dos especialistas, mas não só. E que se podia utilizar esse canal também para avançar com artistas plásticos importantes, que eu acho que é. Mas eu já não sei de que tipo de artistas se pode falar, mas o Tiago Rodrigues é um artista português, é um diretor de teatro extraordinário, é um encenador extraordinário. O sucesso que ele teve no Teatro da Bastille em Paris e no Festival de Avignon são sucessos quase nacionais e toda a gente sabe quem é. Portanto, são portas que eles abrem e que às vezes ficam ali entreabertas e que se tem que realmente abrir completamente. E acho aí que a Gulbenkian sempre teve um papel importante. Eu acho que a Gulbenkian sempre teve um papel importante nesse caso. Quando a França foi diretor da Gulbenkian em Paris, ele próprio tinha uma coleção extraordinária de pintura e que ele trazia com ele, que estava com ele. Ele morava no prédio da Avenue Diana, no palacete da Avenue Diana, no terceiro andar, e tinha feito a residência ali, segundo e terceiro andar. E tinha posto nas paredes os Sousa Cardoso, os Viana, os Carlos Botelho, essas coisas todas que ele tinha, e mais outros que ele tinha. E quando se fez a exposição em 87, que se chamava Sol e Sombra, no Petit Palais, eu bem sei que era a pintura do século XIX, portuguesa, e que isto estava ligado com as coleções do próprio Petit Palais, que são coleções ligadas ao século XIX. Mas eu pensei naquela altura que a École du Louvre, em particular, que tinha feito um colóquio a propósito disso, se abrisse uma porta para certas... para mais outra pintura, mas houve uma bela exposição no Museu Guimet, no Museu de Arte Oriental, uma bela exposição sobre as porcelanas e as faianças ligadas ao Oriente Português, que já tinha sido imaginada, em parte, na Europália de Bruxelas de 91, mas que ali foi precisamente feita unicamente sobre o Extremo Oriente e Portugal. E foi uma bela exposição. E aí também se pode avançar. Galerias que mostraram azulejaria portuguesa e faiança portuguesa, que é perfeitamente original, aliás, e que se pode avançar. Mas acho que é como para a literatura. Talvez mais difícil que a literatura, porque necessita espaços, necessita uma maneira de mostrar, necessita uma encenação que a literatura, claro, necessita finanças para publicar um livro, e que são sempre mais caros quando são traduzidos, porque tem que pagar a tradução, mais o livro, até tudo mais os direitos de autor. Mas acho que seria importante de falar mais das regionalidades portuguesas nas artes plásticas
e não imitações com o que se faz, que eu acho que seria interessante. Mas, bom, avancemos. Eu sei que a exposição Chaves vai ser formidável, até porque faz a ligação com o Giacometti, portanto, tudo isso são dois não franceses.